Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos irmãos, irmãs, amigos, amigas, a todos nós que cremos nas Sagradas Escrituras. Esse amigo que vos fala, o Pastor Paulo, você que me acompanha através do canal Renascendo em Cristo, pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua caminhada de fé, a sua família, o seu trabalho, o seu casamento, tudo aquilo que você tem consagrado a Deus, que você seja bem sucedido. Eu gostaria hoje de falar do grandioso amor de Deus, que se encontra no livro do apóstolo do amor, o apóstolo João, no capítulo de número 3, no versículo 16 em diante, aonde fala da missão do Filho. Que Filho? Do Filho de Deus. Você crê que Deus ele enviou o Filho dele a esse mundo para nos trazer a salvação, a vida eterna? Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha bem que está falando de um projeto eterno, de um propósito eterno. Quando as pessoas vão meditar, ou pregar, ou ensinar a palavra de Deus, eles têm que buscar a interpretação daquilo que Deus está falando, através do texto sagrado das Sagradas Escrituras. Aqui Deus está dizendo sobre a vida eterna. O que é a eternidade? A eternidade não tem fim, não existe fim. Não é isso, missionário? Algo que é eterno é algo duradouro. É isso que Deus ele tem para mim e para você. Algo que nunca vai se acabar. As coisas daqui da terra têm prazo de validade. Acaba. As coisas que na terra, ela se dissolve. A pessoa pode fazer a melhor casa, daqui a pouco tem que reformar a casa, senão ela cai, ela desaba, ela vai, conforme o tempo vai passando, vai surgindo ali as rachaduras, vai surgindo ali os problemas ali, e tem que se reformar. O carro, a mesma coisa. A pessoa compra o melhor carro, daqui a pouco tem que pintar, fazer funilaria, porque vai apodrecer, vai enferrujar. Agora as coisas de Deus não. As coisas de Deus são eternas. Tudo na terra tem prazo de validade. A pessoa vai no mercado, olha lá, tem o prazo de fabricação daquele produto e o prazo de validade. Inclusive fala produto perecível, porque perece, acaba. Agora a palavra de Deus é eterna. Aquilo que Deus ele tem para mim e para você é superior, é maior. O projeto de Deus é maior. E de que maneira que eu vou tomar posse da vida eterna? Se você aceitar a Cristo, a Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, como Filho de Deus. Aqui está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A maior prova de amor, missionário, que existe é quando alguém dá aquilo que tem valor para ele. Você sabe que as pessoas elas têm no coração delas, muitas delas, não vou generalizar, mas a grande maioria, um apego muito grande com as coisas que têm valor. E agora, imagina filho. Deus abriu mão e entregou o próprio filho, aquilo que ele mais ama. Aí eu pergunto, seu filho e sua filha, você ama ele? Tem muito valor para você ou não? Só que Deus, quando enviou o filho dele a esse mundo, foi com o projeto da remissão dos pecados, da salvação. Porque o filho dele era o único que poderia pagar o preço de todos os pecados da humanidade. Um verdadeiro sacrifício santo, aquele que é puro, que nunca pecou, que nunca errou. Ele veio a esse mundo com esse objetivo, com esse propósito, de dar a vida dele para que os meus pecados, os seus pecados fossem todos perdoados. E aquilo que nos condenava, a sentença que era de morte, não é só uma morte terrena, está falando aqui da vida eterna. A sentença era da morte eterna, mas porque Deus amou o mundo. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele passa a ser também Filho de Deus, que ele se torna co-herdeiro de Cristo. A herança é para filhos. Então a pessoa começa a ser filho de Deus. E aí diz assim, no versículo 17: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só que coisa linda, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Pelo contrário, ele veio para quebrar, né, a maldição que condenava. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvação você vai encontrar somente em Cristo, em mais ninguém. E aí no versículo 18, né, diz assim, ó, quem nele crê não é julgado. Olha só coisa tremenda, missionário. Quem nele crê não é julgado. Quem crê em Jesus Cristo não é julgado. O que não crê já está julgado. Meu Deus. O que não crê já está julgado. O que nele crê não é julgado. Preste atenção na mensagem. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só que coisa tremenda. Aqui está dizendo, porque não crê no nome. E quantas pessoas hoje estão totalmente, né, com o coração contaminado, coração endurecido, embrutecido, que fazem piada com o nome do Filho de Deus. Quantas pessoas aí estão escarnecendo, zombando, né? Quantas pessoas fazem piadinha com coisas que são sagradas, santas. Aqui está dizendo, quem nele crê não é julgado, porque ele veio com o propósito de trazer a salvação, de pagar o preço. E o preço foi muito alto que Jesus pagou. Muito alto, com a vida dele, com o sangue dele. Ele foi humilhado, né? Sofreu dores insuportáveis, foi traído pelos seus amigos, foi negado, né? Suportou as gusparadas dos homens, as afrontas dos homens, suportou tudo isso por amor. Por amor. O Pai, vendo tudo isso, tendo o poder supremo na mão de destruir o planeta, o universo. Mas Deus suportou por amor daqueles que iriam se tornar filhos dele, missionário, através de Cristo, através de Jesus Cristo. Quem nele crê não é julgado. Aquele, porém, que não crê, já está julgado. Como está escrito aqui no versículo 17. Né? No 18, perdão. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem que é a luz? Jesus Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. Meu Deus amado, olha só. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. A luz, quando ela chega, as trevas, né, se dissipam. Não há concordância entre as trevas e a luz. Só que, infelizmente, os homens, quando fala homem, a humanidade, muitos, né, preferiram permanecer nas trevas, no rudimento carnal, no pecado, na corrupção, na maldade, na perversidade. Um Deus que veio para oferecer a salvação, o amor, a misericórdia, a graça, a verdade, a justiça. Mas muitos preferiram amar mais as obras das trevas, o pecado, né? A corrupção, o engano, a mentira, a idolatria, a prostituição, as feitiçarias, né? Amar as coisas da carne. Preferiram, né, andar no rudimento das trevas. Olha só, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí no versículo 20 diz assim, ó, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Aí no 21 diz assim, ó, quem pratica a verdade, olha só, está falando de prática, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Se aproximar da luz é se aproximar de Deus, do reino de Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, ou porque são feitas em Deus. Então uma pessoa que se aproxima de Deus, as atitudes dela,
a maneira dela viver, dela pensar, dela falar, dela se expressar, dela agir, vai ser dirigida pela luz. E a luz é Cristo Jesus. Ela vai ser cheia de Deus. Aí se cumpre aquela palavra que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é na vida daqueles que se aproximam de Deus, que desejam a luz, que desejam andar na verdade, que desejam mudar totalmente, se arrepender. Se tem algo que toca o coração de Deus, é o arrependimento. Veja que Deus começa falando do amor. Sobre a nossa vida existia uma condenação, mas o amor de Deus foi tão grande que Ele enviou aquilo que Ele mais ama, aquilo que é mais precioso, mais valioso, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo com esse propósito, de trazer a vida eterna. Amor é o dom supremo. Não existe transformação e vida se não existir amor. Quando a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, é nesse sentido. Deus suportou o Filho dele ali sendo castigado por amor, por um amor superior à humanidade. Mas triste é saber que muitos não valorizaram esse amor. Antes preferiram andar nas trevas, na prática do mal, da vaidade, da dureza do seu coração. Preferiram andar ali segundo o rudimento carnal e abandonaram o caminho sagrado de Deus, porque preferiram mais as trevas do que a luz. Mas sobre a vida desses que deveriam ter a salvação, vem o julgamento, porque conforme a prática da perversidade da pessoa, ela própria vai ali para o abismo, para a escuridão. Nós vemos nessa mensagem missionária que Deus não manda ninguém para o inferno, a própria pessoa escolhe. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram andar nas trevas. Então, o inferno, as pessoas que acabam perdendo a salvação, que vão para o lago de fogo, elas próprias, com as suas próprias atitudes, porque existe o caminho do bem e do mal, existe o caminho da vida e da morte, existe a bênção e a maldição. Desde lá do início, Deus mostrou isso para o povo dele. E quantas são as pessoas que sabem o que é o certo e o errado, o que é a verdade e a mentira, mas na hora de tomar a decisão, o diabo, Satanás, as trevas apresentam um caminho mais fácil para ela andar. É mais fácil mentir do que falar a verdade. É mais fácil andar, me perdoa a expressão aí, na perversidade, na malandragem, enganando os outros, do que andar na justiça. Então o diabo, ele oferece caminho mais fácil aos olhos humanos, aos olhos carnais. Só que no final disso, vai levar a pessoa para o abismo. Vai levá-la para o abismo, porque ela está desprezando a luz. Ela está desprezando o sacrifício que Jesus Cristo, que é a luz que veio ao mundo, para trazer a redenção e a salvação e a vida eterna para a pessoa. O poder de escolher está na minha mão e na sua mão. Nós temos o livre-arbítrio para decidir entre a salvação, o céu, o paraíso, a vida eterna, ou o inferno, o lago de fogo e a morte eterna, aonde há choro e ranger de dentes. Meu irmão, minha irmã, não tem algo mais terrível do que a pessoa ser ingrata por alguém que amou demais ele, que ajudou demais ele. Deus mostrou ali todo o seu amor, enviando o seu Filho amado, e ele demonstra o seu amor até hoje, porque ele te dá vida, te dá respiração, mesmo sem merecer te dá o pão de cada dia, te protege. Deus, ele abençoa a todos, independentemente de ser bom ou ruim, mas aqueles que estão andando no caminho da maldade, Deus dá o tempo do arrependimento. Enquanto a pessoa está viva, missionário, Deus está dando oportunidade para ela mudar de vida, para ela sair das trevas e aceitar a luz na vida dela, tomar a atitude de ter uma vida com Deus, de abandonar os rudimentos do pecado. O pecado só destrói, missionário. Destrói família. Quantas pessoas não têm mais honra?
Quantos pais aí vai ouvir essa mensagem, hoje os filhos não têm mais respeito por ele. Por quê? Porque traiu a mulher, foi embora com a amante, ou vice-versa. Né? Às vezes a mulher tinha de tudo dentro de casa, um homem trabalhador, não valorizou, foi embora porque veio alguém usado por Satanás pelas trevas para destruir a família, para destruir o lar. E aí não é só as duas pessoas que são adultos que vai sofrer, são principalmente os filhos, a filha, que vai ter saudade do pai, vai ter saudade da mãe. Né? Quantas pessoas estão aí hoje, né, vivendo sem ter honra? O devido pecado cometeu, o roubo, o assassinato, devido, né, à vida, às escolhas erradas. Tem pessoas que é chamado por aquilo que pratica, principalmente chama ela para não mal mais. É assassino, é ladrão, não é assim? Né? É adúltero, é mentiroso, é caloteiro e aí por diante, vai indo, né? Uma série de coisas aí. Então a gente tem que tomar essa decisão. O poder de escolher, de tomar a decisão, como diz lá no livro de Joel, se não me fala a memória, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Como assim? Quando você toma a tua decisão de servir a Deus, imediatamente o Espírito de Deus, a presença de Deus, ela entra em ação. Né? E ali a gente vê que o sacrifício de Cristo foi um alto preço que ele pagou, começa a agir na nossa vida. E aquilo que condenava, aquilo que levava a pessoa para o abismo, para as trevas exteriores, a luz do Senhor, que é o perdão, a misericórdia, a graça de Deus envolve aquela pessoa. E ela começa a ter uma vida com Deus. Ela começa a ter uma transformação de dentro para fora. Ela vai pensar de outra maneira, vai falar de outra maneira, vai olhar de outra maneira, vai ouvir de outra maneira. Porque ela vai começar a ser dirigida pelo Espírito Santo, missionário. Ela não vai ser dirigida pelo homem carnal, ela vai ser dirigida pelo Espírito do Senhor. E aí a vida dela será abençoada. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Você que tirou esse tempo para ouvir a palavra de Deus, que Deus abençoe abundantemente vocês. Eu gostaria que você, meu amado, compartilhasse esse vídeo para que outras pessoas também ouvissem essa mensagem. E se Deus tocar no seu coração, você vê que essas mensagens têm ajudado a sua vida. A igreja ali em Santa Ernestina, em Matão, né, os membros que têm ali cultuado, têm contado seus testemunhos, têm visto ali a manifestação da glória de Deus. Eu gostaria que você também fosse uma pessoa com o coração voltado para a obra do Senhor e semeasse também uma oferta de amor, de fé, de gratidão, se Deus mover teu coração, que ninguém é obrigado a nada. Eu vou estar deixando aí o número da conta da igreja, né? O número da igreja, com a conta da igreja, também com uma chave Pix, que é o CNPJ da igreja. Se Deus tocar no seu coração, seja qualquer oferta, 50 centavos, R$1, 5, 10, 15, 20, 100, aquilo que Deus tocar em você, porque Deus não vê o valor que está na tua mão, vê a intenção verdadeira dentro do seu coração. Essas ofertas que têm ajudado muitas pessoas, essas ofertas que têm ajudado muito para que a obra de Deus, as portas da casa do Senhor se mantenham abertas. Se você valoriza a obra de Deus, eu chamo você agora para estar semeando uma oferta de fé. Ô pastor, eu gostaria de estar devolvendo meu dízimo nessa obra. Aquilo que Deus tocar no seu coração, faça. E a gente vai estar sempre em oração pela tua vida e tua família. Né? Acima de tudo, seja grato a Deus. Porque a maior forma de valorizar o amor missionário, ela está aqui do meu lado aqui, é a gratidão. Uma pessoa que é ingrata é aquela que não valoriza o amor que outro demonstrou a ela. Tem muitas pessoas que são ingratas demais, né? Tem muitas pessoas que desprezam o bem e o amor que Deus realizou e fez e faz na vida dela com as atitudes dela. Assim também como tem muitas pessoas que são ingratas por aqueles que um dia ajudou eles de alguma maneira, né? Então a gratidão a Deus e às pessoas que te fazem bem, isso tem que estar dentro de você, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, o teu trabalho, a tua saúde. Como homem de Deus eu determino paz,
alegria, unção, prosperidade, cura sobre você que estava doente, a libertação sobre o viciado, e que a paz, a restauração do Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus, a salvação do Senhor, possa entrar na sua casa, no seu lar, e venha te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso bom Deus quiser. Deus abençoe.